Salve rapaziada, esse daqui é um deck mais puro do Flu-Fal que eu vou estar fazendo aqui para vocês. Então esse deckzinho aqui de peladura é uma forma mais próxima aqui do anime, então eu vou estar mostrando para vocês como é que tá essa build, beleza? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações quando tá recebendo esses e outros vídeos. Então bora lá, vamos mostrar aqui, compartilha com todo mundo, vai ser uma decklist rápido para mostrar como é que ele funciona aqui de verdade, beleza? Então aqui uma das melhores cartas aqui, que é o buscador inicial aqui, que é o Fofo Animal Cão, bem interessante. Essa daqui, o golfinho, eu uso mais porque eu gasto bastante a carta vendedor de brinquedos, então ela ajuda a reciclar. E também tem a questão de reciclar a carta de polimerização também. Eu estou utilizando duas asas e também utilizando dois Fofo Animal Urso para fazer aquele combo de compra que ele tem junto com a vendedor de brinquedos. Mas eu acho que nessa build aqui tá fazendo falta uma cópia de cada, então eu acho que provavelmente eu faço algum teste com mais cópias dele, usando 3 de cada uma. O pinguim, esse daqui, além dele ter o efeito de invocar especial, ele vai ter aquela questão de, se ele for utilizado como matéria de fusão, você comprar duas e descartar uma, ela é boa também. Uma das cartas que eu gosto de usar é o Fofo Animal Coruja, porque tem dois efeitos que você só pode usar um ou outro, que no caso você invoca e pode adicionar uma polimerização, ou você pode pagar 500 para utilizar ele como uma fusão, uma carta de polimerização, você fazer uma fusão de Fofo Animal, de peladura, eu esqueci como é o nome das fusões. Temos aqui dois cardzinhos que eu não uso tanto eles como monstros de campo, uso mais os efeitos dele quando são usados como matéria de fusão. Mas dentre os dois aqui eu uso mais o gato, que o gato, quando ele é usado como matéria de fusão, você dá alvo numa polimerização no cemitério e adiciona para a mão. Agora indo para os Diabretes D, temos aqui como se fosse uma hand trap, que é o Diabrete de foices afiadas, que quando está no turno do oponente, por efeito rápido, você pode revelar ele e fazer uma fusão utilizando um Fofo Animal da sua mão, e também no cemitério ele protege a sua fusão que seria destruído, você pode banir ele no lugar. Uma das melhores cartas, tomara que não tome lista, porque o pessoal vira e mexe usa ele para combo de qualquer maluquice aí. Sempre o Diabrete de correntes afiadas é utilizado em alguns decks meta, mas aqui ele é perfeito porque quando ele é enviado para o cemitério você pode estar adicionando uma carta peladura. Geralmente a gente usa as cartas que vão dar alguma ajuda na questão de fusão, seja para adicionar carta de polimerização ou a própria fusão peladura para você fazer dela do cemitério. O efeito dela em campo geralmente não usam, que é fazer uma adição ou invocação. Se ele atacar, você pode adicionar um outro correntes do deck para sua mão. Então geralmente esse aqui o pessoal não usa, usa mais o efeito de descarte dele e enviar ele para o cemitério por algum outro efeito. Temos aqui os dois, temos o principal, que é o Lâminas Afiadas, que é o que utiliza em várias estratégias, está no efeito de grande parte das cartas, e também os Serras Afiadas eu coloquei aqui, mesmo o pessoal não utilizando muito, mas eu gosto desse card aqui, e também ele é a matéria para fazer a fusão, que eu já mostro. Agora indo para as magias, temos a Vendedor de Brinquedos, dispensa comentário, para quem conhece esse deck sabe o potencial dessa carta. Além dela adicionar, tem a chance de você estar fazendo com que você consiga buscar aquela carta que você precisa pelo próprio efeito. Tem aqui o Retalhos de Peladura, outra carta indispensável nesse deck, você tem que ter 3 cópias dessa, porque além de adicionar o Diabrete D, você vai adicionar a polimerização. Esse daqui o pessoal geralmente usa uma, mas eu gosto de usar duas, que ela vai fazer a fusão banindo as cartas do cemitério. Não tem como não jogar com deck de fusão sem ter a polimerização. E também outra cartinha que ajuda esse deck a funcionar é o Spoilers do Enterro Tolo, que vai fazer você jogar a magia para o cemitério e sempre você vai estar dando alvo na Vendedor de Brinquedos. Tem algumas cartinhas adicionais, o Reparo de Peladura, Recuperação de Fusão e Monstro que Renasce. Isso daqui é para você ajudar a povoar seu campo, ou recuperar a polimerização,
ou também recuperar as fusões que estão no seu cemitério. Isso daí é as cartas que eu utilizo para dar esse suporte. E a Jarro Pelador é uma carta que meio que simula a Vendedor de Brinquedos, então eu gosto de usar ela também, beleza? Então agora vamos para o Extra Deck. O Extra Deck Ponta Ovelha não é do arquétipo, mas é basicamente uma carta que ajuda bastante o deck de peladura. Como você usa a fusão, você acaba utilizando o efeito que invoca especial. Tem a Ovelha Peladora, que se ela for destruída no campo ou por batalha ou por efeito, ela volta e ainda ganha 800. O Lobo Pelador, esse daqui é para acabar com o jogo, que pela quantidade de matérias que você fizer ele vai dar ataques. Então você pode dar 5, 6, 10 ataques com esse card aqui. O Urso Peladora é uma das cartas que tem o efeito de pegar o controle do monstro do oponente e destruir. O Leão aqui é para destruir o monstro do oponente e dar o dano igual ao ataque do monstro. Esse daqui que é a matéria lá daquelas serras. Temerário, ele dá dano no oponente em campo, sendo mandado para o cemitério de todo jeito. E ainda é um monstro com 3000 de ataque. Ele é bom para você colocar, porque não é difícil de fazer, que ele é basicamente um monstro de Abratidê e um monstro fofo animal. Então é basicamente a coisa mais fácil que você consegue fazer. Agora, uma das cartas mais importantes aqui é o Tigre Peladora, que quando ele entra, ele pipoca a carta igual a quantidade de matérias que você usou para fazer ele. Então, caso você tenha alguma carta de campo chata, um monstro, uma mágica, uma armadilha que estiver ativa lá, ele que vai limpar o campo para você. Outro cardzinho que ajuda bastante é o Kraken Peladora, que é a carta que tem o efeito de enviar um monstro do oponente. Então todos os efeitos que acontecem quando você destrói o monstro do oponente, essa daqui te ajuda bastante a resolver esse problema. Além disso, ela pode atacar 2 vezes, mas se você ativou o efeito de enviar, você não pode atacar diretamente, mas isso não interessa muito. É mais a questão que você precisa desse monstro aqui, porque é o que vai fazer você acabar com o jogo de uma vez utilizando ele. E a próxima carta que eu vou mostrar aqui, que é o Dente de Sabre aqui, 3 cópias eu utilizo, porque quando você utiliza esse monstro aqui e o Kraken Pelador, é basicamente um OTK, porque pela soma do ataque dos dois você consegue dar 8000 de dano. E esse card é muito interessante, porque quando ele entra, ele invoca o monstro dos Peladora que está no seu cemitério, e também ele vai dando 400 de ataque para todos os monstros Fusão Peladora. E se caso você consiga colocar os 3 em campo, você vai estar conseguindo adicionar mais 1200, então é muito forte. Então, se também tem um efeito que dificilmente você vai utilizar, mas é situacional, que se você usar utilizando 3 matérias, ele não é destruído nem por batalha nem por efeito. Eu creio que uma cópia você vai conseguir fazer isso, as outras não vai ser tão relevante assim, até porque ele é um deck feito para dar OTK, então dificilmente você vai precisar se proteger dessa forma. E também tem outro monstro aqui, Baleia Cruel, que foi um dos últimos monstros a serem mostrados aí, e basicamente quando ele entra, ele pipoca uma carta sua e uma do oponente, mas você pode usar o efeito com a foice, que basicamente ele vai proteger a sua fusão, ou seja, você dá alvo numa fusão sua e numa carta do oponente, a sua fusão é protegida e a carta do oponente vai de vala. E também eu resolvi colocar aqui a Quimera, mesmo ela tendo um efeito simples que vai destruir o monstro do oponente, tomar o controle e vai ganhar 300 para cada monstro que você controla que é do seu oponente. Ele é um cardzinho bem interessante, eu gosto dele. Eu não uso a outra carta, eu substituí, eu acho que é aquela boneca que eu esqueci o nome, eu substituí por essa, mais para a questão do fanservice mesmo, pelo personagem do Arquive, beleza? Então, por enquanto é isso. Esse é o meu deck de Peladora. Diga aí nos comentários o que você acha, quais cartas você usa no seu deck aí. Então, se tiver alguma alteração, eu trago uma nova decklist aqui para vocês, beleza? Então, no máximo é isso. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aí e tá se inscrevendo nesse canal, que tá ajudando, que tá compartilhando. E no máximo é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui!